Sejam todos bem-vindos ao canal TV CE Haha. Antes de iniciarmos os estudos de hoje, clique em gostei, se inscreva no canal e compartilhe para ajudar a divulgar os seus conteúdos. Hoje nós vamos estudar sobre o nada, a vida futura, das perguntas 958 a 959. Na pergunta 958, por que tem o homem instintivamente horror ao nada? E eles respondem porque o nada não existe. E tudo aquilo que não existe, tudo aquilo que é incerto, que é inseguro, nos causa pavor, nos causa medo. Nós vamos encontrar no livro O Céu e o Inferno, na primeira parte, no capítulo 1, sobre o futuro e o nada. No item 2, pela crença no nada, o homem concentra forçosamente todos os seus pensamentos na vida presente. Não se poderia, com efeito, logicamente, se preocupar com o futuro que não se aguarda. São aqueles que só pensam na vida material, só vivem a vida presente e não têm motivos para estarem se preocupando com o que vai acontecer depois que morrerem. Esta preocupação exclusiva com o presente conduz naturalmente a pensar em si antes de tudo. São aqueles que se apegam à vida material, aqueles que pensam primeiro em si, primeiro nas suas necessidades. É, portanto, o mais poderoso estimulante do egoísmo. Sim, porque se a pessoa só pensa em si, só pensa na sua vida material, ela não vai ter motivos para estar se preocupando ou se ocupando com o outro. E o incrédulo é consequente consigo mesmo quando chega a esta conclusão. Gozemos enquanto aqui estamos. Aquele que é materialista, aquele que é incrédulo, ele vai pensar assim, eu tenho que aproveitar a minha vida aqui e agora, não importa como, não importa de que forma. E ainda diz mais, gozemos o máximo possível, visto que depois de nós está tudo acabado. É aquele que realmente só se preocupa consigo. Gozemos depressa, porque não sabemos quanto isso durará. E a esta outra, muito mais grave para a sociedade. Gozemos à custa de qualquer um, cada um por si. A felicidade aqui embaixo é do mais hábil. São aquelas pessoas que acham que devem fazer de tudo para aproveitar a vida, para conseguir dinheiro, para conseguir poder, ainda que tenham que passar por cima dos outros. E na pergunta 959. De onde nasce para o homem o sentimento instintivo da vida futura? Já dissemos, antes de encarnar, o espírito conhecia todas essas coisas e a alma conserva vaga lembrança do que sabe e do que viu no estado espiritual. Nós sabemos que todos nós já reencarnamos várias vezes. E todas as pessoas que existem no mundo já reencarnaram várias vezes, já estiveram no plano espiritual, já perceberam as consequências de seus atos. E quando retornam à vida material, muitos se deixam anestesiar, se deixam iludir pelas coisas materiais, como se esta vida fosse a única que realmente existe. Esquecendo-se de que é um ser que vai voltar, que vai retornar para o plano espiritual e que está aqui com objetivos mais nobres, que está aqui com objetivos da conquista da sua evolução, do seu aprendizado, da sua reeducação. Kardec faz uma nota. Em todos os tempos, o homem se preocupou com o seu futuro para lá do túmulo e isso é muito natural. Em todas as religiões, o homem tem medo daquilo que ele não conhece. Então, ele se preocupa, de certa forma, tem medo de morrer. Qualquer que seja a importância que ligue à vida presente, não pode ele furtar-se a considerar quanto esta vida é curta e, sobretudo, precária, pois que a cada instante está sujeita a interromper-se e nenhuma certeza lhe sendo permitida acerca do dia seguinte, principalmente quando a idade vai chegando e vamos percebendo que o tempo passou muito rápido, que não temos mais toda aquela vitalidade, toda aquela energia que tínhamos quando éramos jovens. Daí o ser humano começa a pensar melhor
sobre o termo, sobre o final da sua existência. Porque ninguém pensa quando é jovem que a vida pode se acabar de uma hora para outra. E nós temos disso prova todos os dias. Crianças, jovens, pessoas de todas as idades desencarnando todos os dias por vários motivos. Que será dele após o instante fatal? O que acontece depois que se morre? Questão grave esta, porquanto não se trata de alguns anos apenas, mas da eternidade. Muitos não acreditam na reencarnação e acham que vão ficar em determinada situação para toda a eternidade, como aqueles que acreditam que existe um inferno e têm medo de ir para o inferno porque sabem que são falhos, todos os seres humanos são falhos, e têm medo das consequências dos seus atos nessa eternidade. Aquele que tem que passar longo tempo em país estrangeiro se preocupa com a situação em que lá se achará. Isso é normal, essa preocupação é normal, assim como uma pessoa que vai passar um tempo longo em determinada região, ele se preocupa sobre as condições dessa região. Como então não nos havia de preocupar a em que nos veremos deixando este mundo, uma vez que é para sempre, para aqueles que acreditam que não há o retorno à vida física. A ideia do nada tem qualquer coisa que repugna a razão. A razão nos diz que isso não existe. Como é que nós vamos simplesmente desaparecer da face da Terra e desaparecer? Simplesmente acabar a nossa vida, a nossa existência e sumirmos no nada. Isso não é lógico para qualquer raciocínio. O homem que mais despreocupado seja durante a vida e chegando o momento supremo, pergunta a si mesmo o que vai ser dele e involuntariamente nutre alguma esperança, mesmo aquele que nega tudo, mesmo aquele que é materialista, mesmo aquele que não acredita em Deus, não acredita em vida após a morte, não acredita em reencarnação. Até este, quando a morte se aproxima, começa a raciocinar de outra forma, começa a pensar, começa a refletir, de certa forma, desejar que a vida continue, que cada um continue a viver e não desapareça de repente. Crer em Deus sem admitir a vida futura seria um contrassenso. Não dá para acreditar em Deus achando que tudo vai acabar de uma hora para outra. O sentimento de uma existência melhor reside no fórum íntimo de todos os homens e não é possível que Deus aí o tenha colocado em vão. Na nossa consciência está a certeza de que nós continuaremos a viver. A vida futura implica a conservação da nossa individualidade após a morte. A vida futura, se acreditarmos numa vida futura, nós vamos continuar a viver mesmo depois da morte física. Com efeito, que nos importaria sobreviver ao corpo se a nossa essência moral houvesse de perder-se no oceano do infinito? As consequências para nós seriam as mesmas que se tivéssemos de nos sumir no nada. Kardec fazendo essas reflexões para que a gente consiga devagarinho entender que o nada não existe, que nós continuaremos a viver, que nossas experiências adquiridas vão continuar conosco. Nossa consciência vai se ampliando na medida que evoluímos, na medida em que estudamos, na medida em que praticamos o bem. Tudo isso vai nos ajudando a enxergar um pouquinho mais longe. E no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 2, quando Jesus fala, meu reino não é deste mundo, no item 2, por essas palavras, Jesus designa claramente a vida futura. Quando ele diz, o meu reino não é deste mundo físico, deste mundo material. Que ele apresenta em todas as circunstâncias como o termo a que deverá chegar a humanidade e como devendo constituir o objeto das principais preocupações do homem na Terra. Todas as suas máximas se reportam a esse grande princípio. A nossa ocupação deve ser
em saber que vamos continuar vivendo e que a nossa vida futura vai depender, sim, de tudo aquilo que fizermos nesta existência atual. Com efeito, sem a vida futura, a maioria de seus preceitos de moral não teria nenhuma razão de ser. Por que sermos pessoas desenvolvidas moralmente se não tivéssemos uma vida futura? Por isso, aqueles que não creem na vida futura, imaginando que ele apenas falava da vida presente, não os compreendem ou os consideram infantis. É aquele que não consegue entender as palavras de Jesus que o Espiritismo vem explicar claramente. Por isso, a máxima, meu reino não é deste mundo, está colocado num dos primeiros lugares que encabeçam a obra, o Evangelho segundo o Espiritismo. Porque ele tem de ser o ponto de mira de todos os homens. Só ele pode justificar as anomalias da vida terrestre e estar de acordo com a justiça de Deus. Na Revista Espírita, de abril de 1862, com o título Consequências da Doutrina da Reencarnação sobre a Propagação do Espiritismo, em determinado trecho eles falam assim: a vida futura é o objetivo essencial de toda doutrina moral. Sem a vida futura, a moral não tem base. A vitória do Espiritismo está precisamente na sua maneira de apresentar o futuro. É aí que o Espiritismo vai nos consolar, quando ele nos explica o que nos aguarda na vida após o nosso desencarne. Mas o que é que dá tal poder à teoria do futuro? Nós dizemos que é a sua lógica inflexível, que resolve todas as dificuldades, até agora insolúveis, e isso ela o deve ao princípio da pluralidade das existências. Somente através da reencarnação nós vamos conseguir entender a justiça divina e como se dá essa ida para o plano espiritual e esse retorno ao mundo corporal. Com efeito, tirai esse princípio e imediatamente surgirão milhares de problemas, cada qual mais insolúvel que o outro, dizendo-nos que não dá para explicar a doutrina de Jesus, a moral de Jesus, o porquê nós deveremos ser seres voltados para o nosso aprendizado espiritual, vivendo aqui na Terra sim, como homem no mundo, mas tendo sempre na nossa mente que o mais importante de tudo é o nosso processo de reeducação espiritual. E isso só compreendendo a lei da reencarnação através do Espiritismo é que nós vamos conseguir entender e alcançar essa fé e essa resignação tão necessárias para nós suportarmos as provações no nosso dia a dia. E assim nós encerramos mais um módulo do Livro dos Espíritos. Muito obrigada e até o próximo encontro.